Acho que eu posso fazer agora, né, a apresentação dos nossos palestrantes e chamá-los aqui para compor a mesa cadeiras. Então, aqui, professor Robson Costa, ele é mestre pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, pelo Programa de Pós-Graduação, Gestão e Tecnologias Aplicados à Educação, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, graduado em licenciatura em História pela Universidade Federal da Bahia, atua no ensino superior na graduação e pós-graduação, com experiência na área de gestão e coordenação educacional, tendo inferência no campo da arte-educação. No ensino médio, atua na área do ensino da história e afins e no campo da gestão e coordenação pedagógica. O professor é da Secretaria, assessor, né, da Secretaria de Educação da Bahia e também é quem fica à frente da TV Conexões, que está aqui presente também lá da Secretaria do Estado da Bahia, na Secretaria de Educação. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada. Acho que podemos começar. O professor Robson começa. Se quiserem já vir para aqui. E aí, então, é melhor ficar de frente, como vocês preferirem. Tá? Pronto. Então, comecemos, professor. Então, boa tarde a todos. Tem aqui o microfonezinho. Eu posso colocar aqui? Aqui tem que ser artista também. Porque eu tenho mais mobilidade e falo muito com as mãos. Então, gente, uma boa tarde. É um prazer revê-los, grandes amigos, companheiros aqui de trabalho. Falar um pouco da implementação desse projeto, que não começou hoje. Na verdade, é um projeto que envolve políticas públicas no sentido de valorização da aprendizagem desses indivíduos em sua relação com o meio, sua relação com o seu processo de aprendizagem. Eu trouxe apenas alguns pontos para que nós possamos levantar como discussão, porque, antes de tudo, colocarmos à tona a questão do currículo, a questão da inovação curricular e dos projetos que envolvem a articulação entre os níveis de ensino, entre os sistemas de ensino, que é fundamental. É o aprofundamento dessas relações a partir de concepção inovadora de um currículo que avance e considere os sujeitos na sua centralidade. Considere os seus sujeitos e no seu locus de vivência. Considere esses sujeitos em processo de aprendizagem contínua a partir dessa centralidade, a partir do seu meio e do que ele traz consigo, das suas vivências e aproveitamento das vivências e das aprendizagens. Então, é desse sujeito, dessas políticas de interação feita dentro desse propósito que a gente vai começar a falar um pouco. Carol, nós já estamos há mais de um ano conversando aqui na UFRB do processo de implantação. Chegamos a fazer uma caminhada por vários cursos, vários campos aqui da universidade, falando um pouquinho dessa proposição de implantação do currículo. A universidade já fez uma visita técnica à Ilhéus, conversando também com a UFSB, então já tem uma caminhada de conversa sobre essa modelagem que implica essa sustentabilidade da fundamentação teórica, mas acima de tudo ideológica. Ela tem um propósito de existir. Então, o primeiro ponto que nós trazemos, tem que ficar ali, com relação à aprendizagem humana. Então, o primeiro ponto é trazer para a centralidade esses sujeitos numa aprendizagem não cartesiana. Eu coloco ali que a gente vem
trabalhando, mas de forma que esses núcleos de aprendizagem, esse centro de aprendizagem, ele não se torne em caixa, mas sim uma aprendizagem aspiralada, uma aprendizagem que envolve todos, mas tendo o sujeito e o seu locus social como principal fonte de saberes, né? Isso é fundamental. Quando você trabalha um currículo inovador, uma proposta que leve em conta que a aprendizagem ela se dá ao longo da vida, esses saberes, esses aproveitamentos apenas não são os aproveitamentos de uma curricularização, de um currículo formal na educação básica ou na educação superior, mas é o aproveitamento desses saberes, desses indivíduos. É isso que conta, porque a aplicabilidade disso e a grande espiral faz com que ele possa, com novos saberes adquiridos, aí vem a sistematização nossa, dar a volta e trabalhar com seu locus social em todos os níveis. Ele evolui no sentido de que, se pensar num projeto onde você constrói, inclusive com esses indivíduos, um currículo que faz sentido, um currículo que traz ao centro a própria formação, não só profissional desses sujeitos em processo de aprendizagem, mas a sua formação como sujeito. Isso que é o mais importante, é tratar essas pessoas como um todo. Então, no sentido de que, se eu pensar apenas, eu vou fazer um currículo contínuo, eu estabeleço um currículo na educação básica, estabeleço um currículo na educação superior. Vou convalidar. É muito mais do que isso. O processo do itinerário contínuo é perceber esse indivíduo na sua evolução, dentro da sua área de atuação, e como ele pode evoluir no mercado de trabalho, ou próprio dentro da academia. Ele pode se descobrir, ao longo desse processo, a necessidade do conhecimento e a necessidade de compartilhar esse conhecimento. E a gente percebe isso muito claro quando nós trabalhamos com pessoas que lidam, por exemplo, com a agricultura familiar. A bagagem que os traz, a amálgama com o conhecimento adquirido, seja na educação do ensino, da educação básica, ou no outro nível da educação superior, que eu não gosto muito dessas terminologias, mas faz com que esse indivíduo ele possa fazer escolhas mais assertivas em função de posicionamentos políticos, sociais e econômicos, muito mais conscientes, muito mais críticos. Então é dentro disso que a construção desse currículo parte dessa premissa. A construção a partir de um determinado curso, mas com essa escuta. Então, um dos passos que nós próximos, que no nosso planejamento, é fazer a escuta dessa comunidade, porque aqui nós já fizemos uma escolha do curso de agroecologia, então é necessário chamar essa comunidade, explicar a modelagem e para que eles possam também contribuir com essa proposição. Ora, então, é muito mais o projeto do itinerário contínuo. Eu não sei vocês, como é que vocês... nós começamos a fazer um grande debate, primeiro com alguns especialistas que já estavam estudando, visitamos algumas proposições da Embaixada Australiana, que começou a interagir em São Paulo com os IFES, começaram a implantar, e com outras pessoas que estavam estudando os diversos modelos de itinerário contínuo que estavam em prática ao redor do mundo.
A embaixada australiana estava mais próxima da gente no sentido de que a embaixada no sentido a Austrália, eu não sei se tem algum, se vocês conhecem algum outro que tem uma modelagem. Eles têm aqui no Brasil, e eles estavam vendo Salvador como uma dessas sedes, mas eles têm na América Latina, no Chile, além da embaixada política, eles têm uma embaixada educacional. Então eles têm um embaixador para a educação que cuida dessas relações com os países e eles têm uma sede no Chile, estavam para construir, e a gente estava articulando aqui, através da Secretaria da Educação, essa articulação. Nós tivemos também recentemente na Universidade de Coimbra, porque para além do itinerário, nós estávamos construindo aí sim, junto com a própria UFSB, uma modelagem que trabalha, que vai ao encontro nesse sentido, que são os complexos integrados de educação básica, profissional e tecnológica e os colégios universitários. A ideia de fazer um currículo mais próximo desse imbricamento entre a educação superior e a educação básica surgiu no sentido de organizar os diversos programas existentes nesse bojo dessa articulação. E tínhamos clareza, e temos ainda hoje, que essa aproximação no locus da escola, entre a educação superior e a educação básica, ela é fundamental. E aí também, ainda na época da gestão do professor Naumar, nós entendíamos que era necessário, foi feito um pool com todas as universidades para pensar formatos inovadores de currículo que levasse a essa aproximação entre a educação básica e a educação superior. O Nova, quando teve em Porto Seguro, estudando, tem dois ou três artigos sobre essa proposição, né, e as suas vertentes. O itinerário contínuo é apenas uma vertente desses processos inovadores que envolve a educação básica e a educação superior. E ele, num dos seus artigos, o Nova coloca: este é um grande momento, é uma nova veia de interseção no que está posto, na curricularização, na pesquisa e na extensão. É o aprofundamento dessas relações, levando o conhecimento científico do que se é produzido na educação básica em direto imbricamento do que é produzido nas universidades. E mais do que isso, é fundamental ter esse olhar cíclico de crescimento contínuo e não segmentado. Que os saberes adquiridos na educação básica possam ser vistos, convalidados e aprofundados em outro nível de aprendizagem. Seja ele da graduação, seja ele da especialização, mestrado e doutorado, e a sua aplicação e a intervenção desse sujeito nas suas comunidades. Por isso que eu gosto muito da figura do aspiral, né? Então, nesse sentido, é que a gente não pode ver o indivíduo segmentado nos seus diversos níveis de aprendizagem. Os níveis de aprendizado, para além de conversar, eles têm que criar um sistema de apoio, de incentivo e de fundamentação teórica e ideológica para que esses indivíduos possam sentir-se acolhidos com permanência e que ele possa ter uma visibilidade de futuro no seu processo de construção de projeto de vida, mas de forma mais longa e mais efetiva. Ele sentir que na educação básica, a universidade está construindo esse projeto junto com eles e sua comunidade. Ele se sentir partícipe dessa construção e que ele possa ter desafios em outro nível e ele saber que ele pode continuar os seus estudos adentrando um curso da educação superior que antes ia ser negado
porque a partir desse projeto com a UFSB e com a UFRB, ele traz consigo, além desse processo de acreditação, de reconhecimento desses saberes, mas que esse indivíduo perceba que ele possa construir seu futuro acadêmico. Esse é o principal ponto na minha avaliação dessa proposição, que vai sendo redundante, que vai além do que um indivíduo que sai de uma instituição, vai para outra e aproveita os créditos. Não, nós estamos com outro olhar, jogando ácido no texto da construção de vida desses alunos. Então, é fundamental esse reconhecimento desses saberes, do processo de vida desses sujeitos. Itinerância dos saberes. A cada minuto, aí a gente poderia citar Vygotsky e outros teóricos, que você tem um motivo para a ação, você vincula a aprendizagem e a esses novos saberes, e esses conhecimentos levam a novas competências e saberes adquiridos, e ele é também contínuo. Então, o estímulo e a garantia do acesso e da permanência nesse processo, ele é fundamental. Por favor. Então, na minha avaliação, que fica aí para os colegas, professor Ezequiel, fazer alguma inferência, ou seja, nós trabalhamos dentro de novas modelagens da aprendizagem. O colégio universitário, os complexos integrados, essas ações, as ações que articulam com as existentes, o PIBID, etc., etc., são novas modelagens, um novo ver no fazer essa articulação entre a educação básica. E essas escutas desses sujeitos é que vai levar, de fato, o professor a repensar suas práticas. Quando ele sente que ele não está falando, não está no processo de ensino-aprendizagem apenas com seu aluno. É com um todo social que está envolvido. Incluindo ele. Dessa construção de saberes ao final desse curso. Agora nós temos um outro discurso. Nessa construção de novos saberes, que agora eu tenho a universidade, e eu tenho uma massa crítica muito boa. Eu tenho profissionais que já estão discutindo um currículo, discutindo novas teorias, e nós da educação básica também. Então, eu tenho para construir ou ressignificar um currículo, eu tenho uma massa crítica pensante muito grande. Não é isso, Fábio? Para fazer essa construção, levando em conta esses saberes. Ora, aqui nós estamos partindo do princípio de um curso da educação profissional e das suas diversas ofertas. Mas, como vocês estão vendo aqui, os componentes curriculares, as estações dos saberes, porque a gente entende que esse ciclo são várias estações de aprendizagem envolvendo pesquisa, ensino e extensão. Por isso que, na minha avaliação, hoje nós temos a aplicação, a partir da transformação com a UFSB, no curso de alimentos, em um curso de cacau e chocolate. Aí Fábio vai trabalhar melhor isso, né? Porque a visão global passa a ser identitária. Qual é essa identidade desse sujeito no processo, ou seja, na cadeia produtiva? E aí não se refere só à agricultura, à indústria, mas, por exemplo, como é que eu trabalho artes nesse processo? Qual é a evolução desse sujeito a partir desses processos de identidade com o seu fazer profissional e formativo?
Ora, então, o que a gente tem? Os cursos da educação, vários em diversas áreas, e aí a gente constrói a duas mãos, da universidade e da educação básica, um novo ver sobre esse currículo, que nos permitirá essa evolução acadêmica deste próprio aluno. Então, vamos pegar aqui o nosso curso de agroecologia, ou o curso do cacau e chocolate. Então, nós fizemos uma imersão nas emendas, uma imersão nesse currículo e reformatamos, ao mesmo tempo em que lá na UFSB, como não existia o tecnólogo, nós tivemos que, a universidade teve que criar o tecnólogo em cacau e chocolate. Eu não sei se está com esse título, mas se criou um tecnólogo para abarcar e fazer essa articulação do currículo. Então, praticamente, é a continuidade do currículo. Por que ele tem que ser feito junto? Porque a inferência, e aí nós fizemos da seguinte forma: aquelas disciplinas básicas, essenciais, introdução à sociologia, aqui a gente está avançando um pouquinho mais, além daquelas disciplinas básicas introdutórias, que podem ser trabalhadas com a orientação, a supervisão aqui da educação, dessa massa crítica. Então, esses componentes curriculares seriam aproveitados no curso de tecnólogo. Ora, se a universidade constrói junto conosco esse curso, e esse indivíduo ele vai evoluir, ele está fazendo agroecologia conosco, com um currículo, com esse novo olhar, ao adentrar no currículo do tecnólogo aqui da educação da UFRB, nós já detectamos quais componentes curriculares eles podem ser aproveitados. Se o curso ele tem 5 anos, nós estamos prevendo aqui na UFSB, eu não sei exatamente como é que está, Fábio, o projeto agora, mas nós estamos prevendo que a gente possa fazer essa convalidação em torno de um ano e meio. Então, o nosso aluno aqui, ele já entraria no 3º semestre do curso de agropecuária aqui da universidade. Agroecologia, desculpe. Já foi uma discussão bem de agroecologia. E algum pré-requisito, algo que possa indicar um aprofundamento maior, nós estamos pensando em criar ciclos de aprofundamento de estudo para contemplar esse currículo aqui. Então, quando você diz ao nosso aluno que ele vai concluir o ensino superior, o ensino médio, o ensino superior, em 5 anos, foi 5 anos que nós fechamos? Em 5 anos, e o curso, só o curso hoje da agroecologia são 3,5, mais 2 anos e aí iria para 6,5. Então ele conclui no tempo que permite essa articulação de saberes, sem nenhum prejuízo acadêmico. E aí ele não para aqui na graduação. O itinerário contínuo leva em conta esses sujeitos. Então, a universidade tem que criar condições de programas e projetos para que ele evolua, que ele possa fazer, além da graduação, aperfeiçoamentos, a pós-graduação, a especialização, mestrado profissional ou acadêmico, e assim ele siga a sua vida dentro do eixo dessa estrutura. Ou seja, olhar, o professor Ezequiel colocou muito bem, olhar esse indivíduo de forma omnilateral, mas no seu projeto de formação de vida. Se ele achar que a área do campo o satisfaz, mas ele vai para a área do campo ou para a área onde ele concluiu, que é suficiente para ele. Mas esses novos saberes, esses novos veres vão levar aos quereres de uma outra formação com mais profundidade.
É isso que a gente tem visto na prática. Então, o ciclo do itinerário contínuo, eu repito, ele é um ciclo provocativo no sentido de que nos move a pensar que é preciso repensar o ver desses sujeitos ao longo da sua história e da sua vida, e se importa para onde é que ele vai, qual a sua inserção sócio e politicamente nesse sentido. Pode passar aí. Então, é dentro disso que nós começamos a estudar, é que nós começamos a experienciar com a UFSB, é isso que nós estamos trazendo para a UFRB, esse sentido do pensar. O pensar novas proposições, porque mexe na forma, mexe no currículo, mexe na forma de articulação, principalmente, não só do ensino, obviamente, das metodologias, mas no fazer prático da pesquisa e da ciência. É a universidade que tem que avançar como um todo. Se a universidade procrastina nesse sentido, fica preso a um departamento ou algumas pessoas. Esse é o grande perigo de qualquer, não só desse, de outros projetos, né? Mas eu queria já agradecer e finalizar, porque eu tenho um compromisso agora, e dizer, esse ano é um ano muito importante. Nós tivemos uma reunião muito profícua com a magnífica reitora, com a professora Georgina. Esse é um ano de comemoração dessa universidade. Essa entrega é uma universidade que social, é uma universidade num ambiente negro, com muitos agricultores familiares. Esse curso é uma entrega e o empenho da magnífica reitora em fazer com que esse curso acontecesse é fantástico. Então, eu queria agradecer a todas essas danadas aqui, mas em nome da nossa magnífica reitora, que não tá medindo esforços para agendar essa equipe aqui, essa massa crítica para trabalhar junto conosco. Então, agradecer também ao professor Elveter, tem contribuído e muito mais do que eu, nessa articulação na prática aí com as meninas, das emendas, da articulação, do texto. Ainda bem que ele é advogado, do texto que vai para a mão de Ezequiel, que já está na reitoria, os textos de convênio. Então, e essa equipe também é maravilhosa. Eu estou, assim, encantado de trabalhar com essa universidade para a implantação desse projeto. Então, beijo no coração de todos. Muito obrigada.